Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre os 10 livros mais marcantes para mim na última década. Antes da gente começar a conversar sobre esses livros, eu queria pedir desculpas se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, mas tá literalmente impossível gravar. É período de férias, final de ano, os vizinhos estão tudo gritando, as crianças estão tudo na rua. Então, assim, perdão pelo barulho, tá bom? Mas vamos lá. Quando eu decidi gravar esse vídeo, eu tava na intenção de escolher o melhor livro de cada ano. Mas eu senti que eu seria muito injusta com algumas leituras, até porque no início da década eu não lia tanto, então era bem fácil escolher o melhor livro daquele ano. Mas com o passar dos anos, ficou complicado e escolher um só seria bem injusto. Mas antes de conversar sobre os livros, por favor, não se esqueçam de fazer todo aquele protocolo do YouTube, de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho de notificações para você ser sempre avisado de quando tiver vídeo novo por aqui. Lembrando também que se você tiver interesse em adquirir algum livro ou alguma coisa na Amazon, por favor, compre pelo link do canal, que está sempre aqui embaixo no box de descrição, sempre acompanhado de alguma promoção que estiver disponível naquele dia, porque comprando por esse link você apoia o canal sem pagar nada mais por isso. E para o primeiro livro dessa lista, nada mais justo do que colocar o livro que realmente me fez leitora, que foi A Mediadora. Esse é o primeiro livro, A Terra das Sombras. Sim, eu já tinha lido acho que 3 ou 4 livros da saga Harry Potter antes desse, mas não foram os livros que me fizeram desejar ter uma biblioteca. Esse aqui foi um que realmente me empolgou. Foi a primeira vez que eu li um livro em um dia e eu era bem novinha ainda, né? Eu era adolescente e eu fiquei muito empolgada com essa história. Aqui nós temos a Susana, que ela é uma menina que vê espíritos, vê fantasmas, e ela sempre tenta ajudar esses espíritos a irem para a luz, digamos assim, né? Eu gostei muito da escrita da Meg Cabot, foi quando eu me apaixonei pela escrita dela. É muito fluida, é muito engraçada, é divertida, e é uma leitura que te prende realmente do início ao fim. Outro livro que foi muito marcante pra mim foi O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. Sim, esse foi o livro pelo qual eu me apaixonei pelo Neil Gaiman, pela escrita dele, pelos universos fantásticos que ele cria. A criatividade dele me atrai muito. E se eu não me engano, acho que eu li esse livro em 2012, 2013 mais ou menos. E eu já tinha visto o filme, eu fiquei encantada pelo filme e eu saí correndo desesperada por esse livro. Inclusive na época eu li esse livro emprestado de uma amiga e só depois que eu tive a oportunidade de comprar a minha edição. Mas é uma história de fantasia onde um rapaz está tentando conquistar uma moça da cidade dele, mas aí eles estão numa espéciezinha de piquenique e ele vê uma estrela cadente e essa moça quer que ele prove o amor dela indo buscar essa estrela. Só que quando ele chega lá pra pegar essa estrela, ele descobre que essa estrela é uma moça. Daí em diante nós vamos ter uma história fantástica com bruxas, criaturas mágicas, romance. E, gente, os universos fantásticos que o Neil Gaiman cria são universos que eu literalmente mergulho de cabeça. Então, assim, indico pra todo mundo. O Neil Gaiman é um autor muito importante pra mim, então o livro seguinte acabou sendo dele também, que é O Oceano no Fim do Caminho. Esse foi o livro que me fez perceber o quanto eu era apaixonada por realismo mágico. Aqui nós temos um homem que está recordando algumas situações que ele viveu pela infância, e foram situações místicas, como acreditar que, na verdade, a babá dele, a nova babá, era um espírito maligno disfarçado. Então tem várias coisas assim, e mistura com o dia a dia, com o cotidiano, e a linha entre a realidade e o fantástico é muito fininha, sabe? Inclusive eu até falo que esse livro não é indicado para você começar a ler Neil Gaiman. E também, assim, procure ler outras histórias de realismo mágico antes, porque esse aqui tem um realismo mágico muito intenso e algumas pessoas acabam não gostando. Algumas pessoas acabam se confundindo um pouco com as histórias justamente por causa disso, né? Por causa desse realismo mágico intenso. Às vezes você fica confuso se aquilo tá realmente acontecendo ou se é a imaginação de uma criança. Mas eu amo essa história. Literalmente eu me joguei de cabeça nesse oceano de fantasia.
Outro livro que foi muito marcante pra mim foi O Substituto. Ele tem toda essa capa assim com a vibe meio de terror, mas na verdade ele é uma fantasia sombria, onde nós temos um adolescente que ele é alérgico a ferro. À medida que você for lendo, você vai entender de que espécie ele é, por que ele tem essa alergia. E acontece que existem algumas criaturas místicas nesse universo, e tudo que esse menino quer é ter uma vida normal. Só que acaba acontecendo alguma coisa aqui nessa história relacionada à irmã dele, que ele se vê obrigado a ir atrás dela e conhecer o universo de onde ele veio. Inclusive, a lenda em que a autora se inspira para criar essa história me conquistou muito, porque é uma lenda que eu já gostava e eu nunca tinha visto um livro sobre. Outro livro que me marcou muito e que eu me apaixonei foi Prince of Thorns. Esse livro é uma fantasia sombria, e no início dela parece até uma história medieval, normal, sim, mas depois os elementos mágicos vão surgindo. E aqui nós temos um príncipe que foge do reino dele, do palácio, porque ele se revolta contra o próprio pai, que devido a interesses políticos acabou ignorando o fato da rainha e do príncipe mais novos terem sido assassinados. Então basicamente essa é uma história de vingança e de luta por poder. Eu gostei muito desse universo, o personagem principal é um anti-herói, e foi o primeiro anti-herói que eu me apaixonei. Então simplesmente me encantei por essa história e pela trilogia completa. Eu achei muito criativa. E também porque, além dela ser uma fantasia sombria, ela tem um pezinho em um outro gênero que eu gosto muito. Eu não vou falar exatamente pra vocês qual é, porque eu acho que já seria um pequeno spoiler. Então vocês vão ter que ler pra descobrir. Outro livro que me conquistou nessa última década foi Caixa de Pássaro. Esse livro teve um bom hype na época em que ele lançou, né? Todo mundo já conhece a história de que as pessoas veem algo e enlouquecem, e querem matar umas às outras e se matar. O autor tem um tipo de escrita que me conquistou, ele te instiga a curiosidade. E sem contar que nesse livro, cada capítulo, um se passa no presente e outro no passado. Então você sempre termina o capítulo querendo voltar pro tempo passado ou presente do que aquilo estava acontecendo, para você entender como é que todos aqueles pontos se uniram, né? Porque o início desse livro você só fica pensando, gente, que desgraça aconteceu para ficar nesse ponto. Esse foi um livro que eu li bem rápido, eu fiquei muito instigada, e foi até engraçado porque na época eu lembro que eu lia muito em trem, e teve vezes que eu até deixei a estação passar lendo e me distraí, me perdi, tava completamente imersa na história. Então, assim, recomendo pra todo mundo Caixa de Pássaros. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é do meu autor favorito da vida e o meu livro favorito da vida que esse homem escreveu. Inclusive, foi o primeiro livro dele que eu li, que foi Love, do Stephen King. Esse livro traz uma viúva com recordações do marido dela, que ele já faleceu há 2 anos. E nós temos uma mistura de vários gêneros e elementos nessa história. Por exemplo, tem a questão do romance dela recordando do marido, tem questões fantásticas de coisas que são mágicas e um outro universo envolvido. Tem também todo um suspense, já que o marido dela era um escritor muito famoso, então tinha fãs atrás dele, editora querendo achar algum manuscrito nas caixas velhas dele para ver se consegue publicar alguma coisa por questões de fama e tudo mais, dinheiro. Então esse livro caminha por vários gêneros, principalmente pelo romance, e foi isso que me conquistou, porque eu achei uma leitura incrível, e isso é amor de verdade. Aí voltando para um certo autor que eu amo, que infelizmente a gente eu não consegui colocar outro no lugar, porque eu sou apaixonada por esse homem, que foi Coraline, também do Neil Gaiman. Sério, eu amo o tipo de fantasia que ele escreve. Aqui nós temos uma garotinha que encontra uma porta mágica e essa porta leva ela para um outro universo que é uma versão mais legal do mundo dela. Só que a condição para ela se manter naquele universo é deixar que a outra mãe dela costure botões no lugar dos olhos. Eu sei que isso parece bem sombrio para ser um livro teoricamente infantil, mas é uma história muito legal, recomendo para todo mundo. E como todo bom livro infantil, traz uma lição muito importante sobre você valorizar o que você tem. Outro livro que me conquistou muito e foi uma grata surpresa foi Ecos. Esse livro tem toda uma vibe de fantasia e tudo mais, interligada à música. Aqui nós temos uma história de um rei que queria ter um filho homem, né, para poder assumir o trono, mas ele acaba tendo 3 filhas. E ele sempre manda uma mulher matar essas garotinhas.
Só que a mulher fica com pena e ela acaba entregando para uma bruxa criá-las. Mas depois de alguns acontecimentos, essa bruxa acaba amaldiçoando essas princesas e as aprisiona dentro de uma gaita. Depois disso, nós vamos ter a história de 3 personagens diferentes, todas elas se passam no período de guerra. Todas elas vão se conectar entre si e com essa história da princesa. E, gente, traz umas mensagens, assim, sobre momentos difíceis, sobre se manter unido, sobre música. Muito bonita nessa história. Eu recomendo pra todo mundo. Eu já li esse livro tem algum tempo, mas eu acho que eu vou acabar relendo porque eu queria muito trazer uma resenha dele pra vocês. E por último, mas não menos importante, eu queria escolher algum livro que eu tivesse lido esse ano, que eu tivesse me apaixonado. Eu fiz muitas leituras maravilhosas, vocês vão ver no vídeo de melhores livros do ano. Mas eu quis escolher esse aqui porque, na verdade, eu li 2 livros do mesmo autor, então o autor acabou ganhando em termos de quantidade comparado com os outros livros que eu também achei maravilhosos. E eu estou falando de Tormenta de Fogo, do Brandon Sanderson. Esse é o 2º livro da série Os Executores. Eu acho que você já está um pouquinho cansado de me ouvir falar dela, porque eu realmente me apaixonei por essa história. Aqui nós temos um universo onde algumas pessoas ganharam superpoderes e todos eles acabaram se tornando vilões, e são eles que controlam as cidades. E eu decidi colocar esse livro na lista porque eu amei Coração de Aço, que foi o primeiro livro, só que esse aqui traz muita informação, traz muitas resoluções e novas descobertas, e ainda tiveram alguns acontecimentos que me chocaram muito. Eu realmente não estava esperando, me pegaram de surpresa, e eu tô bem ansiosa para terminar de ler o último livro, que é Calamidade. E, gente, vocês não têm noção, a escrita do Brandon Sanderson é maravilhosa, eu quero ler tudo que esse homem escreveu. Bom, gente, então é isso. Esses são os meus 10 livros favoritos da última década. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me contem quais foram os seus livros favoritos desse ano ou dos últimos 10 anos aí. E bem, gente, esse é o último vídeo do ano. Eu queria muito agradecer por todos que estão aqui desde o iniciozinho do canal. Esse foi o primeiro ano do canal, eu nem imaginava que ia durar tanto, então muito obrigada por vocês estarem aqui, a galera que tá sempre comentando. Isso faz muita diferença pra mim, não só em termos de divulgação, mas porque isso cria um laço entre a gente. É super bacana a gente tá sempre conversando sobre os livros e tal, que a gente gosta com alguém, então vocês me fazem uma excelente companhia. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado o Natal. Eu também desejo um feliz ano novo para vocês e para a família de vocês. Espero que vocês aproveitem e que 2020 seja um ano melhor ainda para todos nós. Então é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!